Então, já que eu comecei falando de futebol, é evidente que vocês sabem que eu gosto de jogar bola, eu gosto de ver futebol. E eu gosto também de ir para estádio, cara. Eu gosto de ir para estádio torcer. Alguém aí nunca foi num estádio de futebol e tal? Aí, tem algumas pessoas. A maioria já foi alguma vez. Algumas pessoas, sim. E, cara, quando eu vou lá pro estádio, costuma ser o Engenhão, né? Eu sempre tenho um personagem no futebol que eu não gosto muito, que é o juiz, o árbitro. Cara, eu acho que, sim, ele erra muito com o Botafogo. Não sei se existe um padrão, teoria da conspiração, mas eu não gosto, cara. Assim, se tem um cara que eu não gosto muito no futebol, é o juiz, que eu acho que ele sempre erra. Só que, assim, no geral, quando eu estou no estádio, muitas vezes acontece de eu estar vendo um lance, e aí, cara, eu vejo que alguém chutou e resvalou em alguém. E eu grito na hora, mão. Foi mão, é falta, foi mão. E, cara, eu vi ali, eu tenho certeza que foi mão. Ou, tipo assim, o cara chutou, resvalou em alguém que não sei o quê, e deu lateral para o time oposto. Caraca, eu tinha certeza que eu tinha visto que, bateu no outro cara, então era lateral para o Botafogo. E aí eu fico assim, cara, esse juiz está maluco, esse juiz está errado, não é possível. Como sempre, prejudicando o Botafogo. Só que aí, eu também consigo ver o replay, às vezes, né? E aí no replay, dá para ver que, o juiz estava lá perto, ele viu, realmente, não bateu na mão de ninguém, estava tudo certo. E várias vezes acontece isso com a gente, né? A gente não vê tudo e a gente tira uma conclusão precipitada. A gente vai ler um texto hoje que eu acho que vocês podem se sentir muito assim, cara. Você sentir, tipo, isso daí está errado, isso daí está injusto. Jesus vai contar uma parábola, e aí uma parábola é tipo assim, é uma história fictícia que tem paralelo e que tem a ver e que explica algo real que muitas vezes a gente não consegue entender com facilidade e tal. Então, nesse caso, Jesus vai comparar o reino de Deus com uma situaçãozinha que a gente vai ler. Nessa situaçãozinha, cara, vocês vão olhar para uma parada e falar, juiz ladrão, está roubando meu time. Mas eu espero que até o final da noite vocês entendam que, na verdade, o justo juiz, viu tudo, ele exerceu a sua justiça com graça e, cara, assim, a gente vai, como se a gente pudesse ver o replay, talvez, que motivou o juiz a marcar certo. Eu espero que essa noite a gente consiga ver isso, cara. A gente consiga entender um pouco mais sobre a justiça do nosso Deus. E, cara, a justiça dele é encantadora. Ele sempre é justo, ele sempre é certo. Então, abre o seu texto aí, já abriu, né, em Mateus capítulo 20. E vamos lá. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar lá na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. O que for justo. E eles foram, saindo outra vez, por volta do meio-dia. Era 9 horas, agora já é meio-dia. E das 3 horas da tarde e da 9, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos... Aí eles responderam, porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse, vocês vão também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, então, o dono da vinha disse a seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Mas quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas quando um deles também recebeu 1 denário, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Amém. Conseguiram entender a historinha? De boa? Então, qual é o contexto para Jesus ter contado essa parábola aqui? Jesus tinha acabado de falar com um jovem rico, que era um cara que, apesar de obedecer aos mandamentos, ele preferiu manter suas riquezas do que seguir Jesus. E quando esse cara abandona Jesus e os discípulos ficam meio preocupados, eles dizem para Jesus, cara, a gente deixou tudo para te seguir.
o que vai acontecer com a gente? Como, tipo assim, o que vai rolar com a gente? Com a gente vai dar bom? E aí Jesus tranquiliza eles dizendo que eles tomariam parte no céu, e o Lucas ainda registra que Jesus diz que eles receberiam ainda em vida 100 vezes mais as coisas que eles deixaram por Jesus. E até aí, os discípulos estão como? Pô, tranquilão, então eu vou receber 100 vezes mais, vou estar no céu, tal. Só que aí Jesus joga uma pulguinha na orelha deles. Ele fala assim, sim, vocês vão ser recompensados, mas muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros serão últimos. Por quê? Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã. E aí vem a nossa parábola, entendeu? O que eu estou dizendo é, Jesus, ele está explicando nessa parábola porque os últimos vão ser os primeiros vão ser os últimos. E o ponto central da explicação é justamente indicar que a salvação é realmente impossível para os homens, era impossível para aquele jovem rico, mesmo que ele seguisse todos os mandamentos, não era uma questão dele, de ação dele, a salvação dependia do Senhor, e é exclusivamente de Deus, que é o dono da terra nessa parábola, beleza? Então, de Deus vem a salvação, e não do nosso trabalho. E, cara, assim, olhando, né, para essa parábola, como se fosse o juiz do futebol, realmente parece meio injusto, tipo, o cara trabalhou, vamos supor que ele trabalhou 10 horas, de 8 às 6. Aí o cara trabalhou de 5 às 6. Um trabalhou 10 horas, o outro trabalhou 1 hora. Pô, se um vai receber 1 denário, que o outro receba 10. Ou se um vai receber 1 denário, que o outro receba 1/10 de denário, 10 centavos. Só que não foi isso que aconteceu. E é engraçado, cara, porque ele realmente fala assim, cara, vai trabalhar agora e eu vou te pagar o que for justo. Então, na perspectiva daquele dono da terra, daquele dono da vinha, aquele salário era justo, de fato. R$1 para quem trabalhou 1 hora e R$1 para quem trabalhou 10 era justo. E por que o pagamento é justo? O que o juiz viu? A gente vai entender isso logo mais. Só que para a gente entender isso, a gente tem que passar por algumas lições primeiro. São 2. A primeira delas, que a gente precisa entender para que essa parábola faça realmente sentido, não só mentalmente, mas no nosso coração mesmo, é que no reino, a grande alegria é servir ao rei. A grande alegria no reino é servir o rei, junto. Eu sei que a galera que vive aqui já há um tempo, que está na igreja há um tempo, já sabe isso com tranquilidade, cara. Tipo, servir Jesus, estar aqui, é realmente o que traz alegria para a nossa vida. Eu lembro de uma vez que eu chamei, na verdade nem fui eu que chamei, mas tinha a situação que tinha uma pessoa que virou minha amiga de oração até e tal. A gente tinha saído para casa de alguém, mas estava tendo uma resenha lá e tal, a galera conversando, se divertindo. E ela chegou uma hora que ela falou assim, cara, isso daqui é muito estranho para mim. Eu falei, cara, por quê? Ela falou, poxa, assim, se fosse com a galera que eu costumo sair, ali naquela mesinha já teria uma bebida, sei lá o quê, porque sem isso meio que, entendeu? Não teria resenha, não teria alegria. Só que o que é legal, cara, é que a gente que é cristão, a gente não depende dessas paradas para estar feliz, entendeu? Para estar para cima. E a gente sai junto e é maneiro. E a gente percebe, cara, que realmente aquele salmo é verdade, né? Um dia na presença do Senhor, na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, valem mais do que 1000 noites em outro lugar. Então, faz realmente muito sentido dizer que quem segue Jesus primeiro é de fato mais abençoado, porque já está vivendo essa alegria que o mundo não entende, entendeu? Então, assim, quem mais deixou coisas para trás por Jesus, mais recebeu 100 vezes mais. Então, existe um ponto em que realmente, cara, a gente se deu bem, possivelmente, de ter entregado a nossa vida para Jesus. A gente já aproveita de Jesus mais cedo. Eu consigo conversar com alguns velhos assim, coitados, né? Mas com algumas pessoas de mais idade e tal. E, cara, de várias dessas pessoas eu escuto umas paradas de tipo assim, cara, eu era muito perdido na minha vida. Poxa, se eu tivesse conhecido Jesus antes. Então eu conheço pessoas que, cara, se enfiaram em droga, tiveram experiência com droga. Olha que parada pesada, né? E aí, cara, depois se converteram, foram libertos, mas, cara, tiveram que passar por isso. Tiveram outras pessoas que passaram por divórcio, uma tristeza imensa, assim, várias questões que, cara, se a gente realmente fosse crente, se a pessoa realmente fosse crente, ela estaria livre disso, entendeu? E, o mais especial de tudo, cara, eu ouvi de uma pessoa que se batizou, ela falou assim, ela se batizou com mais ou menos uns 60 anos, e ela falou, cara, eu perdi 60 anos da minha vida. Na hora de se batizar, ela falou assim, cara, eu não sei por que eu demorei tanto. Eu não sei por que eu demorei tanto para escolher Jesus, para andar com Jesus.
E todo esse tempo eu perdi, assim. Então, assim, a gente de fato, cara, é bem-aventurado por ter se convertido mais cedo. Só que o fato de possivelmente a gente ter conhecido Jesus mais cedo não faz com que a gente seja melhor do que ninguém, entendeu? Eu ter me batizado com 13 anos não me faz melhor do que essa pessoa que se batizou com 60. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque as nossas ações, ou a quantidade das nossas ações pelo reino ao longo do tempo, elas não mudam o amor de Deus. Deus ama a gente independente dessas nossas ações. Ele nos ama igualmente, cara. A mesma graça que eu vivi, que me fez me derramar diante de Deus e me batizar, foi a mesma que essa pessoa de 60, mais de 60 anos viveu e experimentou também. Cara, Deus ama a gente igualmente. Sabe por quê? Os últimos vão ser os primeiros e os primeiros vão ser os últimos? Saca só, vocês precisam prestar atenção aqui agora. A gente tem aqui 3 livros, tá? Esse daqui é o livro A, vai ficar aqui. Esse daqui é o livro B, prazer, livro B. E esse daqui é o C, tranquilo? E aí, tem uma teoria da física e tal. Se você joga objetos da mesma altura, elas vão cair no chão ou numa outra altura no mesmo tempo, beleza? Então a gente vai fazer agora uma corrida da queda, beleza? Eu acho que vai dar ao mesmo tempo. Vou cronometrar aqui, brincadeira, vou cronometrar mais ou menos. Então vamos lá. Objeto A, 1, 2, 3 e... Beleza, caiu o objeto A. Agora vamos para o objeto B. Cronometrei aqui, hein? Deu... Depois eu conto para vocês quanto deu. Aí mais 1. Beleza, caiu. Pô, tempo parecido, né? Objeto C, né? Será que você vai demorar mais, vai ser mais lerdo? Vamos ver. Pô, caiu. Aí, com vocês no telão, Luísa preparou o tempo de queda de cada um. Pode passar aí, Marina. Então, vamos lá. O livro A caiu em 1,25 segundos. Ih, tá ao contrário. Volta 1. Volta 1. Isso. Tá quase. Tem outra, não? Ah, então beleza. Vamos assim mesmo. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o livro C, com 1,25 segundos. Pô, uma salva de palmas para o livro C. Pô. Você é muito rápido, amigão. 1,25 segundos ele caiu no chão. Em segundo lugar, vice-campeão, temos o livro B, caindo também em 1,25 segundos. Uma salva de palmas para o livro B. E aí o livro A ficou por último. Pô, mas ele fez 1,25 segundos. Acho que merece palmas, não? Ah, merece. O livro A, parabéns, livro A. Agora, sim, vamos supor, se eu quisesse mudar essa ordem e eu dissesse que o primeiro, o mais rápido, foi o livro A. Então, em primeiro lugar, livro A. Estaria errada a ordem? Pô, errado não estaria. Ele foi o tempo mais rápido. 1,25. Livro A. Depois, em segundo lugar, o livro B. Em terceiro lugar, o livro C. Mas o livro C foi o primeiro aqui. Mas ele poderia ser o último também. É bizarro, né? Então, tipo assim, o primeiro pode ser o último. E o último pode ser o primeiro. Doideira. Vocês ouviram isso em algum lugar, alguma vez? Cara, por que o último é o primeiro e o primeiro é o último, nesse caso? Porque eles chegaram ao mesmo tempo, né? Cara, numa corrida, você pode dizer que o primeiro é o último e o último é o primeiro se todos os corredores atravessarem a linha ao mesmo tempo. Por que eu estou falando isso? Galera, na corrida do cristianismo, a nossa missão, o nosso alvo, não é chegar primeiro. O nosso alvo é chegar junto. Beleza? A nossa meta é chegar junto, é todo mundo chegar junto. Então, cara, o que a gente vai querer é chamar mais gente para trabalhar na terra com a gente, entendeu? Ainda que essa pessoa tenha começado a caminhar depois ou muito antes, cara, vamos junto. A missão é chegar junto. Essa é a nossa prioridade. Se a gente vê, cara, que alguém nessa corrida da fé, na corrida cristã, ela se abateu, ela ficou triste, ela está se desviando, cara, pega aqui na minha mão, vamos embora, eu quero chegar junto contigo. Entendeu? A missão do crente é essa, é chegar junto. Então, eu não quero chegar no final da vida e dizer, pô, eu fui crente, cara, eu
fui até o final e quando eu morrer, cara, eu vou abrir os olhos no céu mesmo e é isso. Eu quero poder dizer também, cara, Jesus, obrigado porque você me salvou. Eu sei que eu vou abrir os olhos no céu e eu sei que muitos dos meus amigos vão estar lá comigo. Eu sei que a galera da minha célula vai estar lá comigo. Cara, vocês não têm esse desejo no coração, assim? Tipo, de repente a sua célula toda... É porque as pessoas realmente às vezes se desviam e tal. Mas, cara, é legal nutrir esse sonho, assim, de... Pô, eu queria que todo mundo que está na minha célula fosse salvo. Perseverasse até o final. Pô, isso seria muito maneiro. A gente é, sim, muito alegre por servir ao Rei, por ter conhecido Jesus. Cara, a gente é privilegiado demais. Só que a gente é mais alegre servindo Jesus juntos, num só corpo. A segunda lição que esse texto traz para a gente é que Jesus, em sua soberana graça, escolhe quem Ele quiser. Jesus é soberano e Ele escolhe quem Ele quiser. Como o texto deixa bem claro para a gente, não foi um trabalhador que começou cedo que chamou outro trabalhador para a vinha. Não foi isso que aconteceu. O dono, ele escolhia os trabalhadores de acordo com seus critérios. Era um critério bem gracioso. Como ele mesmo diz na parábola, esse dono da terra, ele tinha o direito de fazer o que ele quisesse com o dinheiro dele, meu irmão. E ninguém pode questionar, ele escolhe, é ele que manda. Da mesma forma, não cabe a gente escolher quem entra ou não na igreja, entendeu? A igreja é do Senhor e Ele vai escolher os seus. Então, por mais que a gente ache que uma pessoa seja estranha, por mais que a gente ache que aquela pessoa, pô, já fez um monte de besteira, que a gente conheça essa pessoa da escola antes, e que ela era mó atralha e tal, que a gente não goste da personalidade dessa pessoa, que a gente não gosta de conviver com essa pessoa. Cara, se Jesus chamar essa pessoa, a gente tem que caminhar junto com ela. E a nossa meta vai ser, meu irmão, te odeio, mas segura aqui, vamos junto. E aí uma hora, cara, Deus vai unir vocês, vai dar tudo certo. Cara, eu sou amigo de flamenguistas, é um bagulho bizarro, né? Caraca, eu convivo com flamenguista que nem... Pô, aí, eu ofendi metade da igreja aí. Mas é brincadeira, tá, gente? Mas é que, pra mim, assim, é difícil. Mas, caraca, eu consigo dizer, pô, um dos meus melhores amigos é um flamenguista, e a gente caminha junto, graças a Deus. Então, cara, a gente não pode esquecer que a recompensa de Jesus não vem de acordo com o que a gente está fazendo, de acordo com a quantidade de trabalho que a gente fez. Então, se a gente está na igreja aqui servindo há 10 anos, e uma pessoa chega daqui a um ano, chega tipo ano passado e começa a servir, cara, você não tem mais valor ou menos valor que aquela pessoa. Não tem. Jesus chama e recompensa a pessoa do jeito que Ele quiser. E a recompensa não depende do seu trabalho, depende de Jesus ter te chamado. A gente é salvo só pelo que Jesus fez. Amém? Então vamos para as aplicações. A primeira aplicação, cara, pô, eu acho ela simples, mas ela é muito forte. Se você já ama Jesus há um tempo, você deve se reconhecer como bem-aventurado. Isso é muito importante, cara. Se você já ama Jesus, tem um tempinho, cara, entende mesmo de coração. Pô, você se deu bem, cara. Você venceu na vida, sei lá. Cara, você é um bem-aventurado. Em todo o seu caminho, cara, você vai ser abençoado mesmo por Jesus. Um texto de Deuteronômio 33 diz assim: como você é feliz, Israel, como você é feliz. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador. Cara, quem é feliz como aqueles que foram escolhidos por Deus? Não existe felicidade maior. Então, de coração, cara, se os seus pais, desde cedinho mesmo, desde criança, te instruíram no Senhor, cara, quando, poxa, te levaram para a igreja desde cedo, para o Kids, para o Teen, cara, quando você chegar em casa, pô, tenta dar um abração neles e agradecer mesmo, tipo, pô, pai, pô, mãe, obrigado de coração por vocês terem feito isso por mim. Agradece a eles por terem perseverado. Alguns pais provavelmente oraram por vocês antes de vocês virem ao mundo. Alguns pais tiveram que dizer vários nãos para vocês, que foram difíceis para eles também. Mas, cara, tudo isso para que vocês conhecessem o Senhor, para que vocês estivessem aqui. Então, pô, de coração, assim, cara, agradece a Deus pela vida deles. E, assim, se você também se converteu cedo, ou desde pequeno, se você não fez isso ainda hoje, faça. Cara,
agradece a Jesus de todo o seu coração. Pô, você conheceu o Senhor amado, o seu Pai querido, você foi adotado como filho, e você percebeu isso cedo. Cara, isso é bênção demais, é bênção demais. De verdade, assim, eu me converti com 13 anos, basicamente aqui no UP mesmo, e mesmo assim eu sinto que foi tarde, cara, 13 anos. Eu fico, cara, se pudesse ser 1 aninho, 2 aninhos, 3, 4, 5 aninhos mais cedo, pô, eu teria deixado de fazer algumas besteiras, eu teria falado de Jesus para uma galera que eu gosto muito, cara. Eu gostava muito da galera do Salesiano no Fundamental 1, e eu não falei de Jesus para eles, porque eu não era... Na verdade, pelo contrário, cara, às vezes eu fui maldição na vida deles mesmo, incentivava eles a fazer coisas erradas, a pensar errado sobre Deus. Cara, e tudo isso eu fico, pô, Jesus, um pouquinho antes, cara, um pouquinho antes. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu olho de 13 anos para frente, assim, e eu fico, cara, se eu não tivesse Jesus ao longo desse tempo, eu acho que eu estaria muito ferrado. É óbvio que você não consegue prever, mas, cara, eu, pessoalmente mesmo, acho que eu era uma pessoa muito influenciável. E eu fico assim, cara, se Jesus não tivesse firme no meu coração, pô, possivelmente eu estaria andando com as pessoas muito erradas, estaria fazendo as paradas muito erradas. E uma coisa que alegra o meu coração, assim, a historinha de velho, né? Parece historinha de velho, eu nem sou tão velho, mas eu projeto ser velho, né? Coisa de mente maluca. Mas, pô, eu já saí da fase da escola, estou na fase da faculdade ainda, só que eu estou chegando na fase que você começa a trabalhar e estudar, né? Fazer o estágio e coisar. E uma coisa que eu vou percebendo é que, assim, pô, daqui a um tempinho a minha vida não vai ser mais a mesma, né? Eu não vou ter mais aquelas férias de 2, 3 meses no verão, ou aquela férias de 2 semanas em julho e tal. Aí eu não vou poder, sei lá, fazer as paradas, ter tanta liberdade assim. Só que, ao mesmo tempo, cara, isso de verdade, assim, revelando minhas orações a Deus, eu falo, pô, Deus, eu sei que está passando e tal, mas, Jesus, você me fez viver a melhor adolescência que eu poderia ter vivido. Pô, em toda a minha vida, assim, cara, o que Jesus fez por mim. E quando eu realmente penso assim, pô, dos 13 aos, sei lá, 17 anos, como é que foi? Cara, eu vejo assim, o quanto Jesus me dava alegria diariamente. Eu lembro de na escola, cara, eu ficava tão ansioso pro UP, que eu escrevia no quadro, assim, hoje tem Go Up, é que antes era Go Up, né? Go Up hoje às 8, vambora. E aí, cara, quando eu chegava no UP, pô, eu cantava as coisas e tudo fazia sentido. E, cara, sério, eu só tenho a agradecer a Jesus por tudo isso aqui, cara. E eu não sei, assim, eu não sei quanto vocês valorizam ou não valorizam, mas, cara, viver com Jesus, viver toda essa fase com Jesus, que vocês têm tempo, têm mais tempo e tal, cara, é muito bom, assim, eu devo, sei lá, muito ao UP, porque me trouxe muita alegria, me trouxe amigos que são mais chegados que irmãos, tudo isso, cara. Pô, eu falo com Deus, cara, Deus, eu sei que eu dei sorte, cara, porque eu não merecia conhecer Jesus cedo, eu não merecia estar com a galera do UP aqui, inclusive esse tablet, né, é de uma pessoa do UP que eu fiz amizade também quando eu me converti e tudo mais. Cara, Deus é muito bom com a gente. Então, eu queria muito que você pudesse guardar isso no seu coração. Poxa, cara, você foi abençoado. Sério, como você é bem-aventurado, como você é feliz. Cara, agradece a Jesus por ele ter te ser salvo tão cedo. Porque, cara, a melhor vida que a gente pode viver é a vida com Jesus. É a melhor vida. Eu estou falando isso porque, de fato, cara, viver longe de Jesus já é condenação. Jesus alerta isso lá. Quem não crê em Jesus já está condenado. Então, cara, sério, louva a Deus, agradece. Mas assim, eu sei que existe um contraponto, tá? Eu sei que por a gente ser crente, talvez desde cedo, a gente enfrenta umas paradas desde cedo também. Então, pô, enquanto todo mundo na escola está fazendo uma parada, e todo mundo fica pilhando para você fazer essa parada, e você diz não, pô, às vezes é chato mesmo. Então, pô, às vezes a galera te zoa por você não ser de um jeito que eles querem que você seja. Às vezes tem uns professores que vão ficar incomodando mesmo, e vão te perseguir, e vão querer tirar sua nota, e vão implicar com você porque você é crente. Todas essas coisas a gente pode acabar vivendo,
Possivelmente você já foi perseguido pela sua fé. Já teve gente zoando, oprimindo. E, cara, pode acontecer de que alguma dessas pessoas que eram antes os opressores venham parar aqui na igreja. Entendeu? Então, pode ser que essas pessoas que não viveram, entre aspas, o sacrifício que você viveu, essa luta que você viveu, cheguem aqui na igreja e conheçam o amor de Jesus e vivam a mesma alegria que você vive hoje e recebam a salvação que você também já recebeu. Só que quando essa galera chegar, quando essa galera que era zombadora, quando essa galera que era, tipo, te oprimia mesmo e tal, como é que a gente reage? O que a gente faz? Essa é a nossa segunda aplicação. O que a gente faz é o seguinte, a gente se esforça para receber bem essa pessoa. A gente se esforça, cara, para receber muito bem essa pessoa, para que essa pessoa também caminhe contigo em direção de Jesus. Cara, para a gente deixar para trás toda essa parada, para a gente tirar do nosso coração qualquer juízo de valor negativo que a gente tenha daquela pessoa, pelo que ela já fez no passado, por quem ela representa para você, de opressão, de tristeza. Cara, a ideia é esquecer disso e é se alegrar, cara, mais um trabalhador para a vinha, mais alguém para caminhar comigo, com Jesus, mais alguém para eu fortalecer e ser fortalecido também. A gente já relembrou aqui, cara, que a nossa missão é chegar junto e não é chegar primeiro. Então, o que eu queria te perguntar é assim, qual foi a última vez que você realmente apoiou alguém? Apoiou alguém que está correndo contigo? Quem está correndo com a gente? A galera que está aqui na igreja, beleza? Nossos irmãos. Então, qual foi a última vez que você falou, cara, muito irado isso que você fez? Qual foi a última vez que você falou assim, cara, eu vi você falando de Jesus para aquela pessoa ali, naquela situação, e, cara, glória a Deus pela sua coragem, quero ser assim também. Qual foi a última vez que você falou com uma pessoa da sua célula, de, pô, brother, eu fico muito feliz de ver que você toda semana, eu estou muito feliz de ver que você está trazendo seu amigo de oração, que você tem orado pela célula. Qual foi a última vez que você realmente elogiou alguma coisa que a pessoa está fazendo pelo reino? Cara, isso é muito importante, a gente tem que se apoiar, porque isso motiva mesmo, cara, isso dá alegria. O elogio, ele revigora o coração também. Ao mesmo tempo, a gente também tem que saber repreender às vezes, cara. Você entende que seria absurdo a gente ver alguém com quem a gente quer chegar junto, se desviar da corrida, começar a fazer um monte de besteira e não falar nada. Sabe? A pessoa está enfiando o pé na jaca e está fazendo tudo errado, e a mente dela está confusa, e você fica de braços cruzados. E você deixa aquela pessoa, sair da corrida. Cara, se você ama Jesus, se você ama aquela pessoa, você vai lá pegar ela, meu irmão, não importa quão longe ela esteja, você vai lá e fala, cara, volta para cá, pelo amor de Deus, tá maluco? Tá doido? Vambora, cara, e caminha junto, pô. Tem que ser assim, cara, de verdade. Isso é a grande alegria do meu coração. Eu sei que eu tenho amigos que, se eu fizer besteira, eles vão olhar na minha cara e falar, você tá maluco? E, cara, e é isso que eu quero, e é isso que a gente precisa, meu irmão. Se você não tem uma amizade que vai dizer para você se tu tá errado, mano, dá um jeito aí, dá seus pulsos, tem que achar alguém que seja essa pessoa. Então, na situação de você ver alguém que tá dando mole, a primeira coisa que você faz, você vai olhar para si mesmo, beleza? Não pode ser 7-1 também. Pô, como é que tá a minha vida? Eu estou fazendo a mesma coisa que essa pessoa? Eu estou chegando lá para, ir de cima para baixo e tal? Essa é a primeira coisa que você faz. Depois disso, de você ter feito sua autoanálise, vem cá, moleque, e vem cá. Tem que ser assim, entendeu? Com amor, obviamente, né? Mas chamar junto para Jesus. A ideia, cara, é chegar junto no céu, chegar junto com o telefone intacto. Não, o telefone fica na terra, né? Mas chegar junto e que nem aquela música diz, mano. Ninguém fica para trás, o Deus que não deixa um só para trás, e a gente vai cooperar com Deus para a obra dele para ninguém ficar para trás. A terceira e última aplicação, a mais maneira talvez. Louve a Jesus pela sua justiça. Louve a Jesus pela sua justiça. Olhando, cara, para uma justiça simples, realmente não é justo alguém que trabalha menos receber a mesma quantidade de dinheiro que alguém que trabalhou mais. Mas o grande erro que a gente pode cometer, olhando para esse texto, é achar que o salário era fruto do serviço daqueles caras. Na verdade, não era. O salário deles foi fruto exclusivamente da generosidade do dono. Cara, se eles trabalhassem 30 segundos, mas fossem escolhidos pelo dono, o dono ia pagar a mesma quantidade. O dono ia querer trazer eles para perto. Para a gente, é a mesma coisa. A gente não pode achar que é o nosso trabalho que vai fazer a gente ir para o céu e vai fazer dar tudo certo. Então, no fundo do seu coração, cara, se você acha que você está com Deus, se você acha que você é salvo
porque você está aqui na igreja direto, porque você está tocando um instrumento aqui, porque você está servindo na projeção, servindo no som, ou porque você vem toda sexta, ou porque você vai na célula todo dia. Cara, tá errado, tá errado. Talvez seria melhor você, se você pensa assim, se você pensa que você é salvo por causa dessas coisas, talvez seja melhor você sair de tudo isso e repensar a sua vida. Você está indo com a motivação errada. Cara, o que realmente explica a parábola e explica a nossa vida é que Jesus, o fato de Jesus nos escolher é o que realmente traz para a gente a nossa salvação, não o que a gente faz, e não a nossa personalidade, e não o nosso padrão moral. É Jesus que nos salva, não é a gente. No cultivo da vinha, foi Jesus quem derramou o seu precioso sangue no trabalho. Não foi você quem fez a vinha acontecer, não foi você que era Deus e se tornou homem, não foi você quem sofreu humilhação e perseguição como Jesus, não foi você quem foi abandonado pelos seus melhores amigos, não foi você quem carregou uma cruz, não foi você quem foi pregado nessa cruz, não foi você quem sangrou até a morte, não foi você, foi Jesus Cristo, nosso Senhor, foi Ele quem morreu por nós, Ele é o Senhor que tem direito sobre toda a vinha, Ele é quem merece todo o salário. Jesus é o Senhor sobre toda a criação. Jesus é quem merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Então, querido, não cabe a gente questionar quem Jesus chama ou deixa de chamar para a igreja. Cabe a gente só louvar Jesus, cara, pela obra dele, porque ele morreu na cruz por nós, porque ele salvou a gente, porque ele pagou, porque ele fez aquilo que a gente não podia fazer. Quando a gente realmente entende o que Jesus fez por nós, não existe chance de a gente ficar olhando para o lado. A gente só olha para ele. Não existe chance de a gente ficar olhando para quem está chegando na igreja e antes era tralha, para quem está na igreja, mas não serve tanto quanto eu nos ministérios, para quem, de repente, está menos tempo na igreja, mas já lidera um ministério que eu gostaria de liderar, ou que já está no ministério que eu gostaria de estar. Cara, quando a gente ama Jesus, a gente não olha para essas coisas, a gente não olha para o lado, entre aspas, a gente olha para Deus, a gente olha para Jesus e agradece, Senhor, obrigado por você ter chamado, obrigado por você ter me chamado. E aí, com os olhos fitos em Jesus, a gente vai sim carregar os nossos irmãos, e a gente vai se apoiar para que todos cheguem juntos. O que a gente realmente pode concluir é que Jesus trabalhou como nenhum homem poderia ter trabalhado. O serviço que ele fez, ninguém poderia aguentar, ninguém conseguiria, ninguém. Só que Jesus fez isso sem receber nada em troca. Pelo trabalho de Jesus, e só pelo trabalho de Jesus, a gente recebe a salvação. Amém? Meu Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por você ter chamado a gente, Jesus. Obrigado porque o Senhor deu para a gente, poxa, uma vida que a gente nunca poderia imaginar, assim, em alegria, Senhor. Obrigado porque você salvou a nossa vida. E hoje a gente tem um coração convicto, Senhor. Hoje a gente tem uma esperança real. Hoje a gente tem uma razão para viver, Senhor, que fortalece a gente. Obrigado, Deus, porque você permite que a gente fale com você, que a gente tenha sempre um melhor amigo nos acompanhando. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. Como a gente é feliz, Senhor. Como a gente é abençoado e bem-aventurado por ter te conhecido tão cedo, Jesus. Muito obrigado por isso. Que privilégio, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, eu oro para que a gente busque, Senhor, cada vez mais pessoas para trabalharem com a gente nessa obra, Senhor. Que a gente busque cada vez mais pessoas para correrem a caminhada da fé cristã com a gente, Senhor. Para correrem essa corrida que nos é proposta, Senhor. Que a gente possa sair vitorioso dela juntos, Senhor. Dá para a gente, Senhor, a alegria da experiência de viver para você em unidade, Senhor. Que, Pai, se for da sua vontade, Senhor, que ninguém aqui se desvie do Senhor. Que a gente te ame até o final, Senhor. Que daqui possam sair amizades longas, que levam uns aos outros para você, Senhor. Por favor, Pai, recebe o nosso louvor essa noite por tudo que o Senhor fez por nós. A gente quer te agradecer, Senhor. Dá para a gente um coração verdadeiramente grato, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor livrou a gente. Obrigado por todo o seu amor. E, Pai, que o seu evangelho cresça, que mais pessoas possam te conhecer através do nosso ministério e da nossa pregação, Senhor. No nome de Jesus. Amém.